Podcast News 23, por dentro do assunto. Nós já estamos direto do 23º andar, aqui do Boulevard Office, com a direção geral de Fernando Capelli, Ricardo Zelão, os trabalhos técnicos aí do Eduardo Ribeiro, o Renato Salgado, na fotografia, o grande Amaro Correia, graduando fotografia sempre das celebridades, né, Amaro Correia? Faz bastidores de Amaury Júnior, estando aqui em Jacareí hoje com a gente. Muito obrigado, Amaro. E aqui quem vos fala, o social bem informado, Ricardo Souza. E vamos começar bem. Hoje nós temos aqui a presença de duas pessoas formidáveis. É o Gabriel Belém, 24 anos, advogado jacareiense, foi deputado estadual por Jacareí, está hoje como presidente do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, está aqui com a gente. E recebo ela, que é mamãe, né, lutando pelo autismo, muito bem, a Angélica Oliveira. Sejam bem-vindos. Obrigada. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. Valeu por encher a bola aí, mas deputado eu não cheguei a ser, fui candidato. Então já estou profetizando aí. Já. Olha lá. Receba. Não faça igual os vereadores que de Jacareí que dão para trás. Então, se Não, você ganhar como jamais. deputado, olha lá, pega um assessor de ponta, hein? Podemos nos candidatar, eu com o Ricardo? Pode, A pô. vaga, né? Mandei o currículo, pô. Valeu. Então, Gabriel, já você começa respondendo para mim aí Vamos como lá. toda a mudança da regra da estrutura de formação de composição partidária e não vai haver coligação, né? Qual a Sim. estratégia e a leitura de análise dessa conjuntura atual do PSB em Jacareí? Ricardo, uma das alterações, eu acho que mais importantes na legislação eleitoral aí foi o tamanho da chapa, né? Até a última eleição a gente podia ter uma chapa de até 20 pessoas, 20 candidatos, e agora são 14, são 13 cadeiras da Câmara mais um. E a gente avalia que isso é relativamente positivo para o PSB, porque você desprivilegia grandes partidos que estão com a máquina, o PSDB, por exemplo, o PL, que estão junto com o prefeito, que, enfim, a gente sabe que estar na cadeira te dá alguns benefícios, né? Você consegue atrair mais candidatos, você consegue completar a chapa com mais facilidade. Sendo uma chapa menor, os partidos que hoje não estão com a máquina saem com alguma vantagem em relação na última eleição, né? A gente está bastante feliz com isso e a gente está montando uma chapa bem diversa e bem competitiva. A gente está bastante confiante, né, Angélica, de que a gente vai montar uma chapa bem interessante para vereadores e para trazer renovação, que eu acho que é o que eu ouço todos os dias que o jacareiense está querendo. Eu acho que renovação é a palavra correta, né? Horas atrás, eu estava numa reunião e até ressaltamos isso, né? Hoje, se você sai pelo centro da cidade, se cobra muito, né? Renovação. Então, assim, é bom mostrar, né, essa abertura que hoje, né, a nossa direção, o nosso programa hoje acaba dando para vocês, né? O Podcast News 23 hoje acaba liberando essa parte, né? Dando a oportunidade de vocês estarem vindo aqui, expondo essa parte de parceria, de construção, e até para renovar a Câmara, né? A intenção é Muito essa, bem. creio, né, Gabriel? Você como presidente do Gabriel, partido. Muito obrigado pelo jovem, convite. Jovem, uma pessoa esclarecida, e as pessoas querem isso, porque Jacareí é uma cidade que está crescendo, uma cidade importante na história, não é verdade? Com certeza, Uma cidade sem que dúvidas. tem de tudo do bom do melhor, uma das melhores do mundo, Sim. porque olha onde nós estamos, né? Sim. Tá Esse entre as 100 melhores para se continente viver, né? organizada, Brasil. E o pessoal tem muita gente boa em Jacareí, é uma cidade maravilhosa, eu tenho certeza que com essa mudança muita coisa vem para nós, né, Ricardo? É verdade. O que deixa a gente um pouco triste em relação a Jacareí é talvez esse potencial desperdiçado, né? A gente tem tudo, a gente está num eixo ali fenomenal da Dutra, a gente está entre Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem um povo batalhador, a gente tem dinheiro que algumas cidades não têm, né? A gente sabe que algumas cidades não têm arrecadação, não tem orçamento. Jacareí tem 1 bilhão de orçamento e às vezes parece que a gente age como se fosse uma cidade pequena, a gente pensa pequeno. Mas a você gente não sabe, isso está na história antigamente, com os orgulhosos, arrogância, que isso é coisa que só... Por isso que o demônio está no inferno. Por causa de ser arrogante. Porque os orgulhosos na história não quiseram aqui unir com São José, aí que porcaria que deu. Então isso aí tem que mudar, as pessoas têm que ser mais abertas, mais tranquilas. Tudo bem que nós temos uma ponte aí que está errada, vamos tentar copiar São José dos Campos, mas a gente corrige. E essa Tem- ponte, Ricardo, desculpa te interromper. Pode falar, Essa meu. ponte, pra mim, é um exemplo perfeito de como Jacareí tomou algumas escolhas erradas, né, na nossa Que história. absurdo, São né? 30 Parece que a gente está dormindo, né? 35 milhões gastos numa ponte, sendo que isso é basicamente todo o orçamento de mobilidade urbana de Jacareí.
Pensa o quanto a gente conseguiria resolver de problemas de infraestrutura, problemas de mobilidade urbana, problemas de zeladoria nos bairros com 35 milhões. 35 milhões você resolve praticamente tudo nos Acho bairros que da o cidade. falecido governador Mário Covas tá virando no túmulo, Becho. Porque é brincadeira, né? Não, vamos falar. Brincadeira. Ricardo Zelão. Vamos lá. Angélica, Oi. vamos lá. Direcionar uma pergunta para você aqui. Sim, Vamos falar um pouco sobre TEA. Me corrige se eu estiver errado. tá certo, ideia. Para quem não sabe, transtorno do espectro. Autista. Você poderia explicar um pouco para nós o que é, qual que... eu sei que hoje a criança autista, hoje ela requer de um pouco mais de atenção, não de cuidados, atenção, né, do qual não só dos próprios pais, mas também, né, da administração pública aí, não para poder dar privilégio, mas sim para poder auxiliar na condução e até mesmo na vivência comum dessas pessoas. Eu conheço até adultos que têm autismo e vivem bem, mas para isso precisa, né? E falar um pouco também sobre a Lei 6.564/2023, se ela já está em vigor, né? Se sim, se ela serve para as escolas. Eu sei que o contexto dela serve também para poder os autistas estarem aí portando um bem que conforte, né, a ausência do pai, Sim. provavelmente. Poderia explicar para nós? Talvez sim, talvez não. Então, primeiramente quero agradecer o convite. Logo hoje, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, estou aqui falando sobre isso. Então, o autismo, ele é um transtorno, né, que ele é considerado, muita gente não sabe, mas ele é uma deficiência. Desde 2012 ele é considerado uma deficiência, né? E ele atinge, na maioria dos casos, são mais meninos do que meninas. Foi comprovado que tem mais meninos. E ele tem 3 níveis diferentes, que é o nível leve, o moderado e o grave. E o nível é o nível de suporte. O nível de suporte depende o tanto que aquela pessoa vai precisar da ajuda de terceiros para ela poder viver no dia a dia, precisar de ajuda. E o nível leve é sempre aquele que é verbal, é aquele que fala. E é o que sempre demora para ser diagnosticado. E é aquele que, igual você falou, que você conhece autistas adultos, né, que trabalham, estudam, estão Sim. por aí e muitas vezes são diagnosticados na fase adulta, porque na infância passou totalmente desapercebido, né? E tem o moderado, que ele já precisa de um pouco mais de suporte, e tem o grave. Eu sou mãe de 2, tenho o leve e tenho o grave. Então eu lido diariamente com os 2 níveis ali. Um é verbal, o outro já não fala. E por ser uma deficiência oculta, não mostra, né, características na face, no corpo e tudo mais, então as pessoas são muito subestimadas. Eu mesmo escutei muito dos meus filhos, né, que não tem cara de autista, tem filas preferenciais, é muito difícil a gente, vamos dizer assim, educar as pessoas para o autismo por ser uma deficiência oculta, então gera muito preconceito. Tem filas preferenciais, tem direitos, mas as pessoas não respeitam. Ô, Angélica, na sua opinião, aqui o município capacita profissionais para dar apoio para as crianças autistas? Não capacita. E essa é uma das maiores barreiras do município, que é a barreira da inclusão. Não capacita. Eu recebo diariamente vários relatos de mães com crianças na escola, crianças que estão passando por crises severas, dificuldade de enfrentar o ambiente escolar, que já é uma dificuldade, porque é muita gente, é muito barulho, né? E eles não conseguem, muitas das vezes, lidar com isso. E acontece muito dos profissionais não sabem como lidar com essas crianças. Então, acontece tanto das crianças ficarem em casa, não frequentar a escola por conta disso, e de irem para a escola e passarem por diversas situações, não conseguem se alimentar, entram em crise, a escola não sabe o que fazer, liga para a mãe buscar. Então, esse é um problema muito sério do município mesmo. Tivemos até um caso de agressão Em São José dos Campos. Teve uma em São José e uma aqui em Jacareí. Teve né? em Jacareí também. O Já- polêmico é São José, né? Que foi até, acho que foi um abuso. Foi, Então, sim. Esses foram casos que foram divulgados, mas diariamente acontece muito e eu recebo relatos de crianças que entram em crise, professores que gritam, uma escola que não sabe como lidar com a criança. Então isso está mais assim no cotidiano do que a gente imagina. Você acha que isso é uma falta de inclusão de política social, até mesmo para Capacitação, poder, na verdade. para poder capacitar, ter por exemplo, nós temos aí, né, a Secretaria de Assistência Social e
também aí o Conselho Tutelar. Seriam órgãos para poder fomentar isso e proteger, né? Acabar fomentando essa proteção, tá sendo mais participativo dentro desse tipo de ação, né? E isso é um déficit, porque estamos em 2023 e ainda estamos em 1960. Sabe, Ricardo, o que eu penso que fica no ar para a gente meditar, tá faltando é amor. Também. Mas o autismo ele não se resolve só com amor. Ele se resolve muito com estudos, né? Você estudar e você saber como lidar com aquilo, porque amor é muito bom, mas se a pessoa ela tiver só amor e ela não tiver o entendimento, né? Ela não se especializar naquilo, como que ela vai saber lidar com aquilo? Muito bem. Essa é uma bandeira que o PSB aqui de Jacareí... Eu ia falar isso para você agora. Você entrou bem, já pode falar. Política pública baseada em evidência, né? Isso é algo que falta bastante pra gente. A gente faz muito política pública com o dedo cruzado, no figuinha, acreditando que as coisas vão dar certo porque são bem intencionadas, e as coisas não dão certo porque a gente está bem intencionado. As coisas dão certo porque a gente estudou, a gente se preparou, a gente anteveu os problemas, a gente pensou tudo que podia dar errado e só aí a gente executou. Tem uma frase que eu adoro que é: quem não planeja, não executa. E Jacareí tem vários problemas nesse sentido, né? A gente não tem um plano diretor. Como que a gente vai executar qualquer coisa sem... isso que eu já ia emendar essa pergunta para você. O que o PSB vai fazer para capacitar aí os pré-candidatos aí para 24? O que vocês estão com? Qual que é o plano? Tem um projeto? Já fala para nós, já tá bem isso aí. Não, com certeza. Porque assim, nós acabamos, né, evidenciando e até mesmo presenciando partidos fazendo capacitar reuniões, os futuros candidatos, né, Roselão? E eu acho importante essa palavra, capacitar. Com certeza. Porque, como dissemos aí nos programas anteriores, sua vontade é bacana, conta bastante. Você tem a vontade. Eu sempre digo, quando você está atrás dos bastidores, é diferente quando você encara realmente ali, né, um pleito eletivo. E você está preparado, isso daí é o diferencial. Você ter não só argumento, porque o argumento é fácil de construir. Sim. O argumento você começa a ler, né, tem vários livros aí que você acaba lendo, daqui a pouco você é o cara do argumento. Né? Igual o Ricardo estava me ensinando um pouco antes, a respiração, né? Ah, sim. Então, sabe como é que é o negócio da respiração? Cheira o bolo e assopra a vela. Faz 5 vezes. E na última, põe um canudinho na boca, mas fecha os olhos. Aí você vai ficar calmo. Boa dica. É uma dica boa para quem tem medo de elevador, por exemplo. Né? Mas assim, Gabriel, a pergunta ela tem bastante peso, né? Sim, importante. O que o PSB hoje... Para iniciar, o PSB ele é um partido diferente dos outros, pelo menos que eu tenho conhecimento aqui em Jacareí, porque a gente não quer ninguém para ser escadinha. A gente sabe que em muitos partidos a gente tem isso, né? Que gente que entra na chapa para completar o número de mulheres, por exemplo, ou gente que entra na chapa para completar o número do quociente. Ali a gente não quer isso. Todo mundo tem que fazer parte, todo mundo tem que ser e estar ideologicamente coeso com o projeto, né? Com o que a gente acredita para a cidade, o que a gente quer para a cidade. Então a gente tem se reunido semanalmente. Toda semana a gente se reúne, a gente conversa sobre contexto eleitoral, sobre política, sobre a vida, toma cerveja, bate papo, toma café. É importante criar essa unidade. E aí agora a gente está começando um processo de formação política. Então a gente está se reunindo semanalmente e a gente lê livro. A gente lê, por exemplo, Norberto Bobbio, que é um cientista político que escreveu Direita e Esquerda, para a gente entender. A gente é de direita, a gente é de esquerda. A gente lê Hannah Arendt para entender o que é política. A gente lê Stuart Hall para entender o que é cultura, o que é identidade cultural. Todas essas coisas são importantes e a gente minimiza isso muito na cidade, né? A cidade ela tem uma realidade muito de resolver problemas cotidianos. Então a gente tem que diminuir fila de saúde, a gente tem que dar vaga para todo mundo na escola, a gente tem que ter uma boa infraestrutura, a gente tem que zelar pelo patrimônio público. Isso é fundamental, isso é o 001. Mas tem que ter um pouco além disso também. A gente tem que entender por que a gente está fazendo tudo isso. Por que a gente existe em comunidade, em sociedade. Por que a gente não vive cada um na sua casa, separado no campo. Por que a gente é um ser gregário. Por que a gente é político, né? E eu acho que é importante a gente ter um partido que entenda isso, que entenda a sua cara, entenda a sua identidade e se coloque assim no cenário político como uma opção, né? Uma parte de um todo enfim. Hoje a gente acredita que a renovação passa por capacitar também os representantes. Tá certo. Bacana. Eu vou pedir aqui a produção do programa para colocar aqui no fundo o microfone que nós temos aqui do podcast, que eu vou mandar um recado pro internauta que está mandando para mim aqui agora. Tem um microfone bonito aí que a gente viu, né? E com esse microfone eu vou mandar um abraço aí pro doutor Felipe Araújo. Hoje é o dia também do radialista. Então todos os radialistas do Brasil, tem aí o grupo dos radialistas do Brasil.
Um abraço. E nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta então na sequência com mais esse bate-papo gostoso aí com os nossos convidados de hoje. Um pequeno intervalo e a gente volta já. É Vapt e Vupt. Falta responder da lei. É. Responder dela. Ela é muito importante. Muito bem, já estamos de volta. Foi rapidinho, né? Eu quero agradecer ao Hotel Ibis de todo o Brasil, principalmente de São Paulo, onde a gente fica hospedado também. Tem o nosso café da manhã. Gosta do café da manhã do Hotel Ibis, doutor? Eu adoro. Pô. É bom ou não é? Bom demais. Então você vai continuar sendo meu convidado. Maravilha. Vamos voltar aqui com as perguntas. Ricardo Zelão, quero te agradecer. O Ricardo sempre falando bem de política. Ô, Ricardo, você é bom. Você podia ser coordenador político, viu? Somos, né? Então vai lá, Ricardo. Você. Vamos lá. Dando continuidade na lei. 6.564. Isso mesmo. Essa lei, ela foi muito bem pensada, né? Pensei muito antes de levar ela. E eu peguei um pouco da minha vivência com o meu filho, com o Conrado. Porque o diagnóstico dele demorou muito por ele ser leve. E enfrentei diversos obstáculos na escola para ele poder frequentar a escola. Tanto por seletividade alimentar, que é o que está na lei, que permite os autistas levar o seu próprio alimento para a escola, né? Que muitos têm seletividade alimentar. E por conta também de objetos de apego pessoal. O Conrado, desde pequenininho, ele tem um pano verde, que ele não larga aquele pano e aquilo traz um conforto para ele enorme. E quando ele ia para a escola, e é algo tão simples, né? Um paninho verde, por que não pode levar? E quando ele ia para a escola, ele sofria muito com crises. Tinha muitas crises na escola, por falta desse pano, de estar com ele. E é algo tão simples, a escola não permitia que ele entrasse na escola com esse pano. Ele tem até hoje, ele está com 9 anos e tem até hoje. Então eu pensei muito, eu falei, por que não, né? Não é só ele que passa por isso, a grande maioria passa. Os relatos das mães que vêm até mim é sempre por conta que a criança não consegue se alimentar na escola, fica 5 horas na escola sem conseguir se alimentar, e a escola não permite que a mãe leve aquele alimento para aquela criança. Então é algo ali que não tem porquê, né? Porque é algo tão simples, não vai deixar a criança se alimentar. Falta de entendimento. Pode se considerar como uma grande vitória, né? Com certeza. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. No dia que ela foi aprovada lá na Câmara, eu chorei lá mesmo de tanta felicidade. Meu filho já tá grande, já passou por tudo isso, mas eu tenho outro que é pequeno que eu sei que ainda vai passar por isso, então é por ele e é por todos os outros também que passam. Eu recebi muitas mensagens das mães, nossa, que alívio que eu senti, meu filho vai poder se alimentar na escola agora, então é muito gratificante. E fala sobre o que a lei diz, não sei se a gente falou já, qual que é o teor da lei?
Então, os autistas podem entrar em qualquer estabelecimento, qualquer mesmo, é escola, é restaurante, em qualquer estabelecimento, portando alimentos de consumo próprio e objetos de apego pessoal, que nem eu expliquei do pano. Então, muita gente fica na dúvida, se é na escola, pode? Pode. Mas já está em vigor. Já está em vigor. Não é já só está autismo valendo. não, tem artista aí da Rede Globo falando isso toda hora na televisão, que tá pego num pano. Isso Não, se o artista pode, imagina o autismo, Então, e é algo coitadinho. tão simples, né? O que iria atrapalhar isso na escola? Então, é muito de entendimento. Todos nós, né, e quando a gente é respeito, criança, quem né? não teve assim a sua mantinha, né? Não, por Até que não hoje. pode? É que assim, eles seguem um padrão. Tudo eles querem seguir um padrão. Só que eles esquecem que as pessoas não são padrão. Os autistas não estão dentro do padrão. Por que não flexibilizar as regras e as normas? Eu acho que se não vai pelo amor, vai pela dor, né? O amor de novo aí, ó. Né? Amor, ó, tá faltando no mundo um pouquinho de amor, respeito, tolerância. Lá no meu prédio tem um vizinho que brigou com duas pessoas importantes aqui da cidade. Saíram no tapa. Sabe por quê? Que foi falta de respeito. E no final, sabe qual era a culpa? Da faxineira que tava fazendo fofoca. Tá vendo? Aí foi todo mundo mandado embora. Aí, ó. Falta amor ou não falta? Falta. Um pouquinho Bastante. de amor, né? Família aí, um pegando herança do Compreensão, outro, um matando o outro, mas enfim, as nossas queridas crianças, os autistas, as pessoas que estão aí com ansiedade, depressão, procurando saber, entender, Verdade. e aí tem que ter um olhar para Não, isso. tem que ter um olhar, né? É válido a gente reforçar isso daí. Bacana ter pessoas iguais a você, Angélica, que sempre levanta essa bandeira, sempre correm atrás de quem não tem o tempo e espaço para isso. Eu sempre falo que apontar o dedo é bacana. E sem a caneta conseguiu fazer muita coisa. Nossa, né? mas eu apontar o dedo, quer ver? Eu vou apontar, não tô apontando Opa, eu aqui. senti E quando você tá um- apontando de volta para mim, ó, 3, você aponta para um, vem 3, né, doutor? Esse é clássico. Sentiu um delayzinho aí? Sentar com a caneta? Mas vamos lá, Gabriel. Tem pergunta pro Gabriel internauta, Ricardo. Tem. Não, mas Maravilha. bacana. Se foi isso que eu entendi, bacana. Seja bem-vindo a esse mundo, que esse mundo é bacana. Principalmente quando se tem vontade. Né? Não sei se ela pode declarar, mas fica à vontade, tá? Vamos lá. Gabriel, como tivemos um pouco antes aí a entrevista com o Aías, presidente do PT, ele acabou aí declarando, né, esse namoro com o PSB. E gostaríamos de saber, né, se tem algo definido, né, para a candidatura do Hamilton, ou se o PSB também, né, vem num segmento igual do PV, numa vibe igual do PV aí, de lançar candidatura de chapa majoritária, né, ter ali alguém que possa ter o perfil para contribuir, né, deixar o nome à disposição, né, ou se vai ter aquela competiçãozinha, não, eu sou... Como que vai ser? Não, por enquanto a gente não tem nada definido. No momento o PSB é um partido independente, a gente não tem candidato a majoritário por enquanto. A gente está se focando em fazer a nossa chapa de vereadores. Obviamente a gente tem muito respeito pelo Hamilton, muito respeito pelo Aías, muito respeito também pelos outros candidatos que estão colocados aí. Mas a gente acha que não existe candidato de véspera, a gente está construindo o partido para depois pensar em quem é candidato e quem deixa de ser. O importante é pensar no bem-estar de Jacareí, do povo jacariense. Não, bacana. Tá falando em bem-estar, vamos falar uma palavra aqui. A gente falou de tantas palavras, quisermos falar da humanização já. Tá aí uma bandeira aí, Legal. tá bom? Use na campanha, humanização, porque as pessoas estão precisando disso, né? Sim, com certeza. Fizeram uma pergunta aqui. Pintada, mas vamos lá. Com relação a Ana Abreu, É gigantesca. temos aí a participação dela em várias candidaturas, principalmente em 2020, né? A Ana é maravilhosa, Ana é um grande... 2020 não, 2016, que foi a última dela, né? 18 foi a última, foi candidata a deputada Ah, estadual. sim, deputada estadual, sim. Não, municipal foi 2016, né? Não, tá correto. A Ana é uma grande referência, uma companheira aí do partido, do PSB. Talvez uma das maiores lideranças que os últimos anos aí reservaram pra gente em Jacareí, né? Apresentou um projeto que é um projeto à esquerda, mas diferente do que a gente tinha de opção até então. Hoje a Ana está em outros projetos, a Ana está focando numa carreira brilhante que ela tem na área da educação, né? A professora Ana Abreu, ela dá aula hoje em Alfenas, lá em Minas Gerais, mas é uma grande referência. Ligo para ela volta e meia, pergunto o que você acha que eu tenho que fazer, o que você acha que o partido tem que fazer. Eu brinco que é a nossa presidente de honra. E
Assim, a Ana realmente, né, teve como referência, mas por exemplo, assim, vamos lá, deixa eu só abrir aqui que ao vivo dá trabalho. Ao né? vivo, enquanto isso, eu vou mandar um abraço, agradecer os trabalhos aqui do Amaro Correia, fotógrafo, muito obrigado, Amaro. O nosso diretor, Fernando Capelli, Renato Salgado, toda a equipe aqui, né? O Eduardo Ribeiro. E agradecer vocês, internautas, que estão aqui no Podcast News 23, por dentro do assunto. Bacana, voltou aqui, deu uma travadinha, mas acabou voltando. Tudo ao vivo. Vamos lá. Falando, né, novamente aí de Ana Abreu, né, assim como referência. E a Ana, né, você declarou elogios como referência na cidade e tudo. Eu acho isso bacana, mas tem uma pessoa aqui que não colocou o nome. Fala aqui um pouco sobre uma antecessora sua que é assim, Márcia Barbieri. Essa também deixou gravado o nome dela dentro do PSB. Eu não conheço a Márcia, acredito. Deixou saudade. Eu já ouvi falar dela, eu acho que eu já tive alguns encontros com ela no PSB. Mas ela desfiliou do partido antes de eu me filiar, né? Então Sim. A gente acabou não convivendo. Não tenho muita coisa para falar dela, não conheço. Não, tinha muita parceria das duas aqui, a pessoa pediu para citar aqui. Mas fala um pouco também aí sobre tudo isso, né? Essa cara nova do PSB, esse envolvimento de formação e construção antes de decisão. Com certeza. Planejamento, né? Planejamento. Planeja, não executa. É um dos conceitos também até da administração, apesar de você ser advogado, mas é um conceito que veio da administração, né? Planejar, direcionar e depois delegar. Com certeza. Hoje você, dentro do PSB, com essa visão de planejar tudo, você consegue, dentro dessa cara nova, mostrar que realmente o PSB ele é novo, né? Tá com essa cara nova e tem essa tendência de direcionar não só o perfil dos pré-candidatos, mas também com o perfil não só da ideologia, mas também da direção do partido dentro da cidade? Eu acredito que sim. Acredito que quando a gente fala de renovação, a gente não pode falar de renovação por renovação, né? Na última eleição geral que a gente teve, na anterior a de 2022 e de 2018, a gente teve talvez a maior renovação do Congresso Nacional e não foi uma renovação necessariamente positiva, né? Foi uma renovação para pior. Às vezes a gente renova para retroceder. Então, renovação por renovação não vale nada. A renovação que a gente prega no PSB é a renovação para o melhor. É a renovação por substituir tomadores de decisão e representantes que antes faziam política no dedinho aqui, no figuinha, por políticos e representantes que façam política baseada em evidências, bem embasados, com estudos, com planejamento. Mais uma vez, acho que planejamento pode ser uma palavra bem legal. E eu queria, inclusive, Ricardo, aproveitar esse espaço para agradecer o convite, enfim, dessa oportunidade de estar aqui, porque a gente sabe que em Jacareí a gente não tem tantos meios de se apresentar, né? É muito difícil porque existe uma barreira de entrada na política jacariense. A gente costuma repetir sempre os mesmos rostos, os mesmos nomes na Câmara, na Prefeitura, porque é muito difícil você entrar na política. Novamente, é sempre fechado, é meio hermético, 1960, né? Você vê que se você pegar lá todos os nomes da Câmara dos Vereadores, vai lá no site da Câmara, tem um histórico, né? Tem você pode ver todos os nomes de todos os vereadores. Você vai ver que eu chutaria que uns 50% a 60% se repetem pelo menos uma vez. E espaços como esse aqui permitem a gente se apresentar para o povo, permitem o povo conhecer a gente. Falar Muita de gente não me tudo conhece, um pouco, né? Então tá conhecendo agora com a gente, porque a gente também não tá famoso, mas nós estamos ficando, viu? Principalmente lá maravilha. na Câmara Municipal. O pessoal vê bastante. E por falar em Câmara, você vai ser candidata a vereadora, Angélica? E você vai entrar, eu tô te perguntando, se você for, você vai defender essa causa nobre? Então, eu estou no momento do ativismo, né? Então, eu estou pensando muito nas soluções imediatas. Então, isso pode ser que para o ano que vem a gente decida isso ainda, mas no momento ainda não tem nada decidido. Eu ainda estou, assim, como eu posso dizer, em contato com muitas mães. Eu estou conhecendo a demanda do município, por mais que eu já saiba, porque eu vivo ela, mas eu estou sempre em contato com elas, então eu estou conhecendo mais como é que está a situação no município. É muito trabalho de conscientização isso aí. Estou todo o tempo conversando a semana inteira, encontrando mães, sabe? Sabendo a realidade delas. Tenho o meu projeto também social com as mães, que estou 2 vezes por mês a gente está se encontrando, sabe?
Então, eu estou num momento ali de conhecimento de campo, vamos dizer assim, como é que é a realidade, né? Mas, na verdade, todas as realidades se encontram nesse meio. Hoje você encara as instituições que existem em Jacareí como suporte ou não? Tem que melhorar ainda? Tem que melhorar, porque a demanda, vou falar de autismo, assim, é muito grande. Então, as crianças ficam, acho que 2 anos na lista de espera para conseguir uma terapia. O meu filho mesmo está 1 ano e meio na fila do psiquiatra. Então, toda essa questão Do psiquiatra? do psiquiatra. Nossa, que Do precisa ser psiquiatra. medicado. Exatamente, Que absurdo. exatamente. É isso aqui em Jacareí? Em Jacareí. Porque isso aí Essa precisa é a ser aí, realidade, doutor. essa Precisa é ser a denunciado. realidade. Isso aí A mesmo. fila para especialistas é talvez um dos maiores gargalos da saúde de Olha, Jacareí. você vê, gente. E são, isso é um absurdo. são crianças autistas que têm Sim. que ter um controle, sabe? Que tem Claro. medicação, que tem mudança de comportamento, que precisa ser acompanhado na escola. Então, é uma situação muito difícil. Então, eu estou lidando com tudo isso ainda. Isso realmente é uma vergonha para essa cidade que ela está vergonha. retrógrada nisso. Sim, exatamente. E não tem essa lei, né, que eu fui idealizadora, ela Sim. foi, assim, ela foi muito bem aceita pela comunidade autista aqui de Jacareí, porque as leis do município em relação ao autismo, elas são muito superficiais. As pessoas não olham ali na raiz do problema. Acham que colocar um símbolo ali no estacionamento vai melhorar a vida do autista. É necessário? É necessário. Mas eles não olham na questão toda. O que vai atingir positivamente a vida daquela pessoa no dia a dia. E isso atingiu na alimentação, na vida, no dia a dia, não só da criança, mas do autista adulto também. Então é isso que falta em Jacareí, esse olhar mais aprofundado. Isso que você está falando é muito sério. Isso aí é nível que você devia pegar a imprensa nacional. Sim. Sabe por quê? Onde que seja se viu faltar medicamento. Então, isso aí é inadmissível. Estou com o advogado aqui, me corrija se eu estiver errado. Isso aí é uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha mesmo. É uma vergonha. Porque é muito... tudo é tolerável, mas Sim. como é que vai se o medicamento? Isso não tem como. E a gente está vivendo em neurológico. tempos que não é só o SUS aqui em Jacareí, os convênios. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Os convênios descredenciando clínicas. Aí eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Sim, descredenciando clínicas. E nem com convênio está conseguindo atendimento. Daí o que aquela família faz? Ela tem que correr para o SUS, mas como que ela corre para o SUS se o município não dá aquele suporte? Então aquela família fica desesperada, porque a criança fica totalmente sem atendimento. Eu sei de um caso... Oh, perdão, Ricardo. Não. Pode falar que agora eu fiquei, como diz, né? Agora eu fiquei emocionado. Pode relatar o seu caso que eu... Não, me lembrou um caso lá em São José, uma palhaçada com aquela Câmara Municipal lá, que lá também tem uma pouca vergonha. Pediram um cilindro de oxigênio e ficou aquela palhaçada. Depois, na hora que liberaram, a pessoa já tinha falecido. Aqui em Jacareí eu estou acompanhando uma paraplégica, né? Pessoa que está precisando de um alimento. Tem que se pegar em Taubaté devido às leis. E ficou 15 dias sem pegar. É uma tristeza quando a gente vai lá visitar. A pessoa parece uma santinha lá, na cama. É gente, claro, não é da família da gente, é do outro. É igual que você vai no velório. Quem que morreu? Seu tio. Ah, a vida segue. Agora, quando é o seu tio que morre, pelo amor de Deus, né? E, Ricardo, isso é E aí, a hora que essa pessoa morrer, é mais um que entra pra estatística. Enquanto não toca na vida ali da pessoa, né? Não toca na família, não entra na família. Porque uma coisa é a gente ter bom humor, ter alegria. Outra coisa é quando bate nessa ferida, nessas mazelas. Sim, com certeza. Pode falar, doutor. Em relação à farmácia de alto custo que você citou, que é em Taubaté, a gente também está enfrentando uma série de problemas relacionados a ela, né? Tem falta de medicamentos, Venvanse, que é um medicamento essencial para quem tem DH, que muitas pessoas com TEA também tá usam, na cama, não tem. gente, 15 dias sem comer. Falta insulina. O tempo de atendimento é muito baixo. Inclusive, fazer um agradecimento à deputada Andréa Werner, da LESP, aí, deputada estadual, que recentemente mandou um ofício para a farmácia de alto custo ali da RS Taubaté, cobrando algum posicionamento em relacionamento a isso, e a gente ainda não teve resposta. Então, fica aí, aproveitar esse espaço também para cobrar, né? Não, pressionar. isso que é uma vergonha. E aí o pessoal fica falando da bendita ponte, e olha isso aí, só que tem uma coisa. Mais importantes. O que eu falei, sabe o que me consola? Que um dia todo mundo vai ter que encontrar com o Todo-Poderoso, e aí eu quero ver. Porque as pessoas vão pagar por isso. Porque vem a nova geração, hein, Ricardo? É verdade. Nova consciência, a cidade está crescendo, cidade importante. Falando em nova geração, pergunta que não quer calar. Gabriel Belém pode se considerar como um pré-candidato a vereador?
Cara, eu acabei de falar essa frase aqui, eu tenho que repetir. Não existe candidato de véspera, né? Eu tô sendo leviano se eu disser que eu vou ser candidato, que eu não vou... Abre seu coração para nós, meu amigo. Aqui ninguém tá ouvindo, não. Fique em paz. Uma outra coisa que eu sempre digo é que o presidente de um partido, que é a posição que hoje ocupa, é uma figura jurídica, né? A gente é menos político e mais ocupando ali um espaço institucional. E como presidente do partido, eu estaria sendo muito irresponsável se eu dissesse quem ia ser e quem ia deixar de ser candidato, porque, enfim, é uma decisão coletiva, horizontal. Vamos ver se o pessoal achar que eu mereço, vamos lá. Fogueira todo mundo faz, meu filho. Fica aquele fogueirão. Quero ver a brasinha lá no final, porque depois é que vai ser lá onde que dói, né? É verdade. Bom, Ricardo Zelão. Quero agradecer Gabriel Belém, Angélica Oliveira, por ter aceito aí nosso convite, por estar aí dispondo do tempo de vocês para poder participar conosco aqui de um bate-papo descontraído, bacana, e conhecer um pouco, não só pelo partido, mas também pela causa aí do qual você levanta essa bandeira. Hoje você é ativista, levanta essa bandeira que eu acho bacana. Eu sempre digo que existem várias pessoas no anonimato que não são aí parlamentares eleitos, que acabam fazendo essa função tão bem feita quando não é. Então eu falo assim, temos sim vereadores, não só em Jacareí, mas no Brasil todo. Seria bacana se tivesse aí uma fiscalização ou até mesmo algo centralizado para poder fomentar isso, para poder ajudar a população. Fomentar não, ajudar a população. Que hoje, para quem não entende muito, mas ser vereador, né, a parte do legislativo é fiscalizar o executivo, o prefeito. E tá fazendo falta, hein? Hoje a gente tem uma Câmara dos Vereadores que tem 12 de 13 vereadores que são da base do prefeito. Como que a gente fiscaliza qualquer coisa? É por isso que surge essa ponte aí com essa alça que parece mais uma ciclovia. Aproveitando, doutor, tiver a oportunidade, já entra no MP aí, porque já tem mais de 1 metro que eles cortaram lá da terceira ponte. Ah, não, vamos ficar de olho aí, se precisar. Ricardo, desculpa te interromper, só deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para mandar uma mensagem pro pessoal que tá assistindo aí de casa. Qual câmera que tá aqui? Tá aparecendo na Rede Globo. Pode olhar na câmera número 2 ali, com aquele cinegrafista ali, ó. Maravilha. Todo mundo que tá em casa, que é jacariense, que tá cansado dessa política sempre igual, que tá cansado dos mesmos rostos, que tá cansado de andar em rua esburacada, em calçada esburacada, de não ter avanço, de viver numa cidade que é igual há mais de 40 anos. Para todo mundo que tá insatisfeito, eu quero fazer um convite extremamente especial, que é: venha conhecer o PSB. O PSB é um partido que está tentando mudar essas coisas, está tentando fazer uma política diferente. Mas não adianta a gente tentar fazer política diferente sem gente, né? O que muda as coisas, que muda a cidade, que muda a política é gente. Então, vem conhecer o PSB. Talvez você goste, talvez você ajude a gente a mudar essa cidade. Nem que seja um pouquinho de cada vez, né? Bacana. E o pessoal tomar consciência, parar de votar em gente sem vergonha, que tem aí por aí uns picareta, que qualquer dia a gente vai revelar aqui, viu? Cara que deve pros outros, tá lá na Câmara, deve, não paga conta, faz maluquice, vai preso. Tem lá um monte de nó cego lá, mas deixa comigo aí que tudo tem sua hora, hein? A onça pode beber água, né? Tranquilo. Então, vamos criar, né, vergonha na cara, porque quem tem que criar somos nós, munícipes, e aproveitar aqui a Força Jovem. Doutor, muito obrigado pelo seu carinho. Sei que você é uma pessoa ocupada, parou sua agenda para atender o Podcast News 23, por dentro do assunto. Adorei, adoro a juventude e a mamãe que está lutando aí como, né, a Virgem Maria, no silêncio, porém poderosa. Eu peço que Deus te abençoe. Amém. E que não tenha medo, viu? Tenha coragem. Essa luta não é brincadeira, é uma luta do bem e do mal. Não tem como fugir. São tempos difíceis. Pelo resto da vida serei ativista. E como o nosso tempo é curto, quero agradecer Ricardo Zelão, toda a direção, agradecer você do Podcast News e até o nosso próximo programa. Até mais. Paz. Tchau, tchau. Tchau, gente.